Bom dia, boa tarde ou boa noite. O nosso grupo irá apresentar o tema Seitas Religiosas. O grupo é composto por Samara, Tawane, Taine, Yuri e eu, Maricleia. Eu irei apresentar os conceitos e as características de uma seita religiosa. Bom, uma seita religiosa é um grupo que segue ideologias diferentes das mais comuns e aceitas na sociedade. Normalmente, o líder dessas seitas religiosas é uma pessoa viva que promove ideias novas e não tradicionais. Essas seitas tendem a ver o mundo externo como pecador e, por esse motivo, acabam se isolando e criando crenças próprias. Eles acusam a religião oficial, entre muitas aspas, do país de desviar as pessoas do rumo certo, porque eles acreditam que só a sua seita é uma forma pura de fé. Ao longo do tempo, algumas seitas desaparecem ou se tornam aceitas na sociedade, como é o caso do budismo. Os membros dessas seitas podem ter dificuldade para sair, pois o líder tem muito poder sobre as pessoas. Mas caso consigam sair, elas vão sofrer muito com isolamento, porque os antigos membros, no caso, os antigos companheiros dessa pessoa que resolveu sair, vai tratar ela com hostilidade e com desprezo. As igrejas e as seitas religiosas podem funcionar de maneira bastante diferentes, dependendo de suas crenças, estruturas organizacionais e práticas específicas. Como tem algumas características gerais, como algumas seitas religiosas podem funcionar de acordo com a liderança da autoridade, que é onde a autoridade é frequentemente centralizada em um líder carismático ou uma figura espiritual. Também pode estar caracterizada em doutrinas e crenças distintas, que é frequentemente onde tem as doutrinas e interpretações teológicas distintas, que diferenciam das principais tradições religiosas. Também onde tem as práticas e rituais específicos, onde muitas seitas têm práticas religiosas particulares, que podem incluir rituais de cura, celebrações especiais e formas únicas de adoração, entre outros. Também temos a comunidade e vida comunitária, onde frequentemente promovem um senso de comunidade forte entre os membros. Muitas vezes é encorajado e a cooperação e a solidariedade dentro do grupo. Também temos a missão e evangelização, onde algumas seitas podem ter uma forte ênfase na evangelização e no recrutamento de novos membros. E também o controle sobre a informação e interação do mundo externo. Em algumas seitas também podem haver um controle religioso sobre as informações que os membros recebem do grupo exterior, bem como sobre as suas interações com pessoas de fora do grupo, onde tem também a estruturação organizacional, a estrutura onde as seitas podem variar significativamente, algumas podem ser mais descentralizadas, enquanto outras têm uma hierarquia claramente definida, com diferentes níveis de liderança. E também temos a mudança e evolução. Ao longo do tempo, as seitas podem evoluir, mudar as suas crenças e práticas, ou até mesmo se dividir em fações diferentes, diversas e disputas externas. É importante notar que o termo seita pode ter conotações negativas, especialmente quando usado para descrever grupos religiosos considerados como desviantes ou perigosos. No entanto, nem todas as seitas são vistas dessa maneira. E muitas pessoas dentro desse grupo
podem encontrar significado espiritual e comunidade positiva. Pode-se perceber, gente, que a identificação e a compreensão desses diferentes tipos de organizações religiosas envolvem também avaliar não apenas seus aspectos doutrinários e organizacionais, mas também seu impacto na sociedade e as controvérsias que podem surgir de suas atividades e crenças religiosas. Os pastores de seitas religiosas precisam ser carismáticos e ter boa oratória para dar sermões que atraiam fiéis. E quando esses fiéis estão inseridos na igreja, o pastor quer que os fiéis dediquem o máximo de tempo possível à igreja, e a manipulação que chega à lavagem cerebral pode durar anos. Geralmente, os pastores, antes de os fiéis se inserirem totalmente na seita, eles dão muita atenção ao fiel, até ele se sentir acolhido, mas com o passar do tempo, quando o fiel quer conversar com o pastor, ele passa para um auxiliar, que seria um mentor espiritual dos fiéis. Existem muitos deles, auxiliares de pastores, em seitas, principalmente quando o pastor não quer lidar diretamente com a vida dos fiéis. No caso da seita Shekinah Church dos Estados Unidos, o pastor tem vários empreendimentos, como cafeterias, agências imobiliárias, agências de gerenciamento de carreira. E foi nisso que descobriram a farsa dessa seita. O nome da agência de gerenciamento de carreiras de Robert Sheen, da seita do culto 7M, que é o nome da empresa, ele fazia os fiéis doarem boa parte de seu dinheiro, de seus ganhos, para a igreja e para o próprio pastor. Tem um documentário na Netflix sobre esse caso, chamado Dancing for the Devil, ou traduzindo, Dançando para o Diabo. Existem pastores de seitas que manipulam de forma disfarçada, de forma mínima, vamos dizer assim. Eles vão levando essa manipulação por anos, até criar o que a gente chama de lavagem cerebral. Até aqui, os fiéis já estão afastados de familiares, de amigos e com a saúde mental meio prejudicada. Diferentemente do que muitos falam, entrar em uma seita não é indício de que uma pessoa é estúpida ou solitária. Geralmente são pessoas que estão passando por algum tipo de problema em sua vida, seja ele espiritual, profissional, financeiro ou familiar, e enxergam naquilo como uma forma de fugir da realidade, como um amparo ou acolhimento mesmo. Segundo Alexander Stein, psicólogo do Reino Unido, especializado em extremismo ideológico, diz que os líderes buscam pessoas produtivas e inteligentes, porque através dessas, outras serão alcançadas. As seitas não buscam pessoas que eles precisam cuidar. As seitas, elas não anunciam, venham e juntem-se à nossa seita. O apelo é perfeitamente benigno. As pessoas entram sem nem perceber que aquilo se trata de uma seita. Os líderes usam técnicas de persuasão. Geralmente, esses líderes são pessoas carismáticas, que sabem conversar, sabem ganhar uma pessoa. Só que uma vez lá dentro, eles destroem a sua autoestima. E isso cria um vício, como se fosse uma droga mesmo, que você não consegue sair. Você se vê preso, você se distancia de todo mundo, porque a seita, ela isola você de seus amigos familiares para que você enxergue a seita como o seu único lar. Existem relatos ainda de fiéis que assinavam um termo de doação de todos os seus bens ao entrar na seita, sob a promessa de que viveriam em comunidades onde vigeria o princípio da igualdade absoluta. As propriedades doadas às instituições eram automaticamente vendidas e os valores repassados aos líderes da seita. Olá, gente, me chamo Samara e irei falar sobre as consequências. Sair de uma seita nunca é fácil, pois ela exerce controle total na vida individual e coletiva dos indivíduos envolvidos.
A saída do grupo pode acarretar diversos efeitos psicossociais, em decorrência do sentimento de solidão, culpabilização, hostilidade, ou seja, a partir do momento que o indivíduo quer se retirar, ele passa a se sentir culpado pelo tratamento de hostilidade das pessoas que eram participantes da seita, ou seja, começa a tratar eles com julgamento, com ignorância, irrelevância, entendeu? E esse sentimento vai, deixando as pessoas tristes e os indivíduos tristes, com isso vai vindo a culpa e por isso que tem a psicossociais, ou seja, o aumento, de pessoas com tratamento psicossociais no SUS, entendeu? Essas são as consequências. Então é isso.